Mais um vídeo, mais uma aula, mais um exercício do Bcrowd que a gente vai resolver hoje. Esse é o Positivos em Média, número 1054. É um exercício bem básico. Ele quer que a gente leia 6 valores e mostre quantos destes valores digitados foram positivos. E quer que a gente imprima depois a quantidade de valores positivos e a média dos valores positivos. Beleza? Só que nessa aula a gente vai aprender um pouco sobre loops, né? Estruturas de repetição, digamos assim. Então a gente vai aprender sobre o for e sobre o while, beleza? Mas primeiro eu quero fazer esse exercício de uma maneira sequencial, do jeito que a gente já sabe, para ver como a gente pode depois melhorar ele usando um for ou um while. Tranquilo? Então vamos lá. Ele pede para a gente basicamente ler 6 números, então a gente linha a linha, né? Então a gente vai fazer assim. Não são int, são floats. E a gente vai ler eles assim. Então 3, 6. Aqui a gente muda de 1 em 1. Beleza? E aí ele quer que a gente ache a quantidade de valores positivos e a média de valores positivos. Então a gente cria uma variável chamada quantidade positivos, ou vamos chamar só positivos, beleza? Igual a zero. E uma variável soma igual a zero, para a gente somar os números positivos e depois fazer a média deles. Beleza? E aqui a gente faz um if. Eu vou fazer diretão, porque isso aqui a gente já sabe, né? Então a gente faz um if, testa se um valor é positivo, com if num1. A gente vai ter que fazer de 1 a 1, beleza? Então if num1 é maior ou igual a zero. Não sei se ele quer com zero ou sem zero. Então se número 1 for positivo, positivos mais 1 e soma mais igual a num1. E essa é a nossa estrutura então, que a gente pode copiar e colar para todos. E aí a gente muda aqui, né? 2, aqui 4, 5, 5, 6, 6. Eu tô deliberadamente copiando e colando para vocês verem o porquê que o nosso for é útil, entendeu? Porque, tipo assim, se eu tivesse... Aqui eu tenho 6 números só, né? Que na verdade já é um pouquinho, uma quantidade grande de números. Mas se eu tivesse aqui 1000 números, por exemplo, eu ia fazer tudo na mão? Não tem como, né? Eu tenho que criar algum jeito de fazer isso, digamos assim, entre aspas, automático, né? Então beleza, isso aqui deve funcionar. Vamos testar. Ele precisa que a gente imprima assim. Eu vou usar fstring, que foi o que eu ensinei nas últimas aulas. Aqui ele quer então positivos, né? A quantidade de números positivos e valores positivos. Além disso, ele quer também a média, né? A nossa média, eu vou criar uma... Não vou criar uma variável não, porque a gente já pode... A gente já tem uma noção, a gente pode colocar aqui mesmo. Beleza? A gente vai usar o round, porque ele só quer uma casa decimal, né? Então a gente pode usar o round. E aqui a gente põe a nossa soma dividido por positivos, que é a quantidade de números positivos. E põe 1 aqui, que é a quantidade de casas após a vírgula. Aqui a gente não precisa pôr entre parênteses, tá? Porque o que tiver antes da vírgula aqui ele pega como uma função, então a gente pode deixar assim mesmo. Vamos rodar para ver. Então ele dá ali 7, menos 5, 6, menos 3.4, 4.6 e 12. Então deu certo, é isso mesmo que a gente quer, né? Mas beleza. O que a gente pode mudar disso aqui? Eu vou dar uma introduçãozinha ao nossos loops, que a gente vai ver que é o while e o for, beleza?
O for, a gente tem várias maneiras de fazer ele, de usar o for, mas a gente vai ver mais pra frente quando a gente aprender listas e dictionaries e essas coisas, beleza? Por enquanto a gente vai usar uma forma dele só, que é for i in range e alguns parâmetros aqui nesses parênteses, beleza? E aqui é i, eu coloquei i aqui, mas pode ser qualquer coisa. Pode ser contador, pode ser, sei lá, x. É o que a gente vai usar como contador. Vou colocar como contador para ficar mais intuitivo, beleza? Vamos começar pelo for. O que que o for faz? Ele conta. Ele só faz isso. Ele só conta, por exemplo, de 0 a 1, de 0 a 10, de 10 a 20, de 50 a 90. O que eu colocar para ele contar aqui, ele vai contar. Vamos comentar isso aqui. Por que tá errado? Tem que fazer assim? Pera aí. Certo, não? É por causa disso aqui? É por causa disso aqui. Então, beleza. Pode deixar. Então, o nosso contador, o nosso for, ele conta. Só isso que ele faz. Ele só conta. Conta números. Beleza? Conta números ou itera listas e dictionaries. Mas, por enquanto, ele só conta. Usando esse i contador in range aqui, a gente usa ele para contar, beleza? Então ele tem três formas de a gente usar, com um, com dois e com três parâmetros. Um parâmetro que sempre tem que ter, que é o stop, ou seja, quando ele para, né? Então vamos colocar 10 aqui, vamos comentar essa linha também. Vamos colocar 10 aqui, para a gente ver que ele vai contar de 0 a 9. Por que a 9? Porque a gente colocou 10 aqui. Então, quando ele chegar no 10, ele sai desse loop. Ele não executa mais nada e sai do loop. Beleza? Então, ele conta do zero. Nesse caso aqui, se a gente só colocar um parâmetro, ele só conta do 0 ao 9. Ele sempre começa do zero. Se a gente só colocar um parâmetro. Beleza? Então, vamos ver aqui o que ele imprime pra gente. Aqui a gente põe contador, que é a nossa variável aqui de controle, né? Nosso contador. Geralmente a gente usa I, tá? I, J, K. E por quê? I de, se eu não estiver enganado, é de index, ou de índice, né? Beleza? Mas vamos usar contador aqui para ficar mais entendível. Então, print contador. Ignora esses códigos comentados aqui, só para a gente ver o que ele faz. Beleza? Então, aqui ele contou de 0 a 9. Porque a gente colocou o 10 aqui. Se a gente colocar 15, ele vai contar de 0 a 14, beleza? 0 a 14. E ele conta sempre até um menor do que o que tiver aqui, tranquilo? E se a gente colocar dois parâmetros, a gente vai dar o parâmetro de começo e de final, beleza? De start e stop. Então se a gente colocar aqui, por exemplo, um 5, um 5, ele vai contar do 5 ao 14, que é um menos que o 15. Beleza? Então vamos ver aqui. Aqui ele conta do 5 ao 14. Se eu colocar aqui 7 ao 11, ele vai contar do 7 ao 10. Beleza? Do 7 ao 10. Ah, mas e se eu colocar do 7 ao 7? Ele basicamente não vai contar. Porque ele vai começar no 7, mas o 7 já vai ser igual ao meu stop aqui. Então ele não vai contar nada. E se eu colocar 8, por exemplo, ele vai contar uma vez. Vai contar só o 7. Para a gente ver que chegou no nosso stop, ele sai e não executa isso aqui. Beleza? E a gente pode usar também com um terceiro parâmetro, que
genericamente, ele é 1, que é o passo, né? Aqui o step, que é o passo em que a gente faz essa contagem. Ou seja, de quanto em quantos números a gente vai pulando. Beleza? Deixa eu colocar aqui um 15. Se a gente deixar 1, que é o padrão, se eu deixar 100, ele é 1, né? Mas eu vou colocar 1 aqui, para a gente ver que ele vai dar o passo de 1 em 1. Então, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Se eu colocar 2, por exemplo, ele vai contar de 2 em 2. Ou seja, 7, 9, 11, 13, 15. 15 não, né? Porque ele vai chegar no 15 e vai parar. Ele vai contar só até o 13. Então, 7 mais 2, 9. 9 mais 2, 11. 11 mais 2, 13. Beleza? Se eu colocar 3, a mesma coisa. 7 mais 3, 10. 10 mais 3, 13. 13 mais 3, 16. Que passou do 15. Então, ele não vai contar o 16. Beleza? Então, por enquanto, essas são as 3 formas de for que a gente pode usar. Se tiver um só parâmetro, é o nosso stop. Ele vai começar em 0 e parar no nosso, quer dizer, um antes, né? Então ele vai acabar em 6, beleza? Se tiver 2, significa que ele vai começar no primeiro e parar em um antes do segundo. Então aqui ele vai de 7 a 15, beleza? E se tiver 3, o terceiro é o nosso passo, né? Aqui o nosso passo. Então eu posso pular de 2 em 2, por exemplo. Ah, mas e se eu trocar os meus 16 com o meu 7, por exemplo? A gente pode pensar que ele vai contar de trás para frente, né? Do 16 ao 7. Tem como fazer isso, mas não assim, tá? Assim, ele vai contar o menor aqui e o maior aqui. Então, se a gente rodar, ele não vai imprimir nada. Rodei várias vezes aqui, ele não imprime nada. Por quê? Porque ele começa no 16 e o 16 já é maior que 7. Então, ele vai simplesmente sair desse código aqui. E como a gente faz para contar, então, de trás para frente? A gente tem que usar o terceiro parâmetro, que é o passo, né? E setar ele como -1. Pode ser -1, -2. Eu vou fazer com -1, depois eu mostro com -2. Aqui a gente já consegue imprimir de trás para frente. Beleza? Do 16 até o 8. Por que até o 8? Porque do mesmo jeito aqui, ele vai contar até o 7. Quando ele chegar no 7, ele não vai executar esse código e vai sair do loop. Beleza? Então a gente conta até 1 a mais no caso. E que a gente pode fazer -1, -2, beleza? Aqui ele vai descendo, né? Diminuindo de 2 em 2, beleza? E é basicamente isso que a gente pode fazer. A gente pode botar fórmulas aqui, pode botar variáveis aqui do mesmo jeito, beleza? E é mais ou menos isso. Mais ou menos assim que o nosso for funciona. Agora vamos para o nosso while. Deixar o nosso for aqui para a gente ter ele como para te relacionar os dois, né? O que o nosso while faz? O nosso while é basicamente enquanto. Então, enquanto alguma coisa faça outra coisa, beleza? Eu vou travar o nosso código aqui, colocando enquanto true, print oi, beleza? O que ele vai fazer? Como eu coloquei true aqui, ele vai ser sempre verdadeiro. Então ele vai ficar nesse loop aqui infinitamente, printando oi e uma carinha felizinha. Beleza? Olha lá. Para parar isso aqui, a gente pode dar um Ctrl C, tá? Ctrl C simplesmente. Então aqui ele imprimiu infinitos ois, né? Beleza? Se eu colocar false aqui, ele não vai entrar. Ele só entrou nesse. Então é mais ou menos a lógica do nosso if. Só que ao invés de eu colocar assim, if true, se eu colocar if true, isso aqui, ele é sequencial, né? Então ele só passa por aqui, ele lê essa linha aqui, essa, e continua o código. Aqui não.
aqui ele fica num loop. Enquanto essa condição, ele faz isso. Aqui é só se essa condição, beleza? E aqui, como nunca muda, vai ser sempre false. E como que a gente pode usar o while? O while, a gente precisa configurar ele melhor, entendeu? Pra gente usar ele. Mas ele é mais... Ele dá mais liberdade pra gente fazer mais coisas. O for aqui, por exemplo, ele só conta, ele só itera números, beleza? O while, por exemplo, a gente pode usar para outras coisas. Eu vou mostrar esse impressor aqui, essa impressora de números com while, como ficaria. E depois eu mostro um outro exemplo com strings, beleza? Então, while, a gente precisa sempre de um contador no while, de uma variável que controla aqui o nosso loop, beleza? Para que a gente precisa disso? Para a gente saber quando sair daqui, né? Então eu vou usar aqui um contador, vou colocar ele como 0, e no nosso while eu vou falar, enquanto o contador é menor que 10, a gente print contador. Vamos comentar esse for aqui, para imprimir 2 vezes. Então aqui ele vai imprimir de 0 a 9, beleza? Porque o nosso contador está em 0, e a gente vai imprimir até menor que 10. Ou seja, quando ele chegar no 10, ele sai. Tranquilo? Espera aí. Faltou uma coisa aqui. Tá vendo que ele imprimiu tudo 0? Então ele está imprimindo o meu contador como 0, que é o valor que a gente setou ele, infinitamente, porque ele nunca vai chegar em 10. Por que ele nunca vai chegar em 10? Porque a gente não está somando ele, a gente não está acrescentando nada a ele. A gente precisa colocar isso aqui, beleza? Então a gente precisa acrescentar 1 a ele a cada loop que ele for fazendo. Assim ele vai contar de 0 a 10. Vamos descer aqui, rodar de novo. Então aqui ele contou de 0 a 10, 0 a 10 não, é de 0 a 9 no caso. Beleza? E aqui a gente pode fazer a mesma coisa que aqui. Se a gente quiser pular de 2 em 2, a gente põe aqui 2. Ele pula de 2 em 2. Entendeu? Se a gente quiser mudar o nosso inicial, a gente muda aqui. Então aqui eu vou pôr, sei lá, 5. Aqui eu vou pôr 23 de 3 em 3. Beleza? 5, 8, 11. Então a gente pode ir modificando essas. Você vê que ele não é bonitinho assim, igual no for, né? Ele é mais, tipo assim, separado as coisas. Mas a gente consegue ter mais controle e fazer mais coisas com ele assim, beleza? Se você quiser uma coisa um pouco diferente, a gente consegue controlar melhor, tranquilo? E uma coisa, por exemplo, que a gente faz nele que a gente não faz no outro. Por exemplo, a gente pode, por exemplo, receber uma string até até uma certa letra, por exemplo. Como que a gente faz isso? A gente pode fazer assim, ó. Eu vou criar uma string vazia e vou, por exemplo, while não, vamos fazer assim, enquanto a minha string, o tamanho da minha string for menor que 10, por exemplo, a gente continua recebendo números e letras, beleza? Então, como que a gente faz isso? A gente usa a função len do Python de length, beleza? Length, quem não sabe, é tipo tamanho, largura, alguma coisa assim. A gente usa ela escrita só len, beleza? Então len string. Enquanto len string é menor que 10, a gente continua recebendo. Vou colocar aqui novo caractere é igual a input, beleza? E aqui eu adiciono a minha string novo caractere. É só um exemplozinho para a gente ver que a gente pode fazer outras coisas. Que a gente pode fazer
enquanto qualquer coisa aqui, qualquer condição, beleza? E aqui, depois do nosso loop, eu vou imprimir nossa string. Então a gente dá um play aqui, e ele vai entrar aqui, né? Como o tamanho dela é menor que 10, ele vai entrar e vai travar o programa para a gente receber esse input aqui. E inclusive a gente pode fazer diferente. A gente pode imprimir a nossa string a cada caractere que a gente adicionar. Vamos usar fstring, né? Que a gente aprendeu nas últimas aulas. E fazer assim, ó. A string é... E aqui a gente põe nossa string. Beleza? Não tem problema a gente pôr aqui. Não, a gente precisa colocar ela aqui, ó. Não tem problema sim. A gente precisa colocar ela aqui. Beleza? Porque aí ela leu o primeiro caractere também. Então vamos rodar de novo. Aqui a gente põe oi. Vamos pôr um O. E a string é O. E ele vai concatenando. Beleza? Se eu quiser colocar vírgula aqui, tudo bem. Eu acho que ele já vai passar. Ele passou dos 10, né? Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Então, ele passou dos 10 caracteres, já saiu do nosso while, que a gente entrou tudo bem aqui, né, com uma vírgula. Ele imprimiu ela e saiu do while, porque ele chegou a maior que 10. Beleza? Então, assim, a gente põe um exemplo bem básico, para a gente ver que a gente pode usar para vários casos. E a gente vai ver isso nos próximos exercícios. Vamos fazer muitos exercícios de loops, de for e while, tentando sempre alternar entre os dois para ver o que a gente pode fazer com cada um deles, beleza? Então vamos refazer esse exercício aqui primeiro, esse que a gente estava fazendo, que a gente fez, né, de forma sequencial, e fazer ele de forma repeticional, beleza? Vamos aplicar uma estrutura de repetição nele, que vai ficar mais ou menos assim. Vamos apagar tudo aqui. Vou apagar isso aqui também. Como ele quer que a gente leia 6 valores, ou seja, ele só quer que a gente leia 6 valores, a gente pode usar o for, que é mais simples. Então a gente pode usar o for com... No contador não, vamos fazer do jeito que o programador faz, que é usando i. Então for i in range, a gente coloca aqui um 6, que ele vai contar de 0 a 5, beleza? Não faz diferença se ele conta de 0 a 5, de 1 a 6, de 2 a 7. O que a gente quer é que ele conte 6 vezes. Então a gente põe um 6 aqui. Beleza? 2 pontos. E aqui dentro a gente pode fazer assim, ó. A gente coloca, por exemplo, número é igual a int input. Beleza? Ou seja, a cada vez que ele rodar, ele vai pegar um número, receber o número do input. A gente precisa criar umas variáveis aqui. Vamos criar as mesmas variáveis positivos, que é igual a 0, e soma, que é igual a 0. Por que eu não posso criar essas variáveis aqui dentro? Por que eu não posso criar elas aqui? Por exemplo, vou dar um exemplo aqui. Porque senão toda vez que eu passar por aqui, ele vai colocar elas como 0, beleza? Eu não quero isso. Eu quero guardar o meu estado delas a cada vez que eles passarem aqui. Então eu não posso setá-las como 0 toda vez. Então eu deixo elas fora do meu loop, beleza? Então aqui o meu número é igual a int input, eu recebo o meu número aqui. O que eu faço? Agora eu checo se ele é maior ou igual a 0, beleza? Que é a nossa condição. Ele quer saber pelo menos um desses números, beleza, que é só uma observação, mas ele quer saber a quantidade de valores positivos e a média dos valores positivos, beleza? Então, se um valor é positivo, a gente adiciona 1 aos positivos.
e a gente adiciona a nossa soma também o próprio número, beleza? E a gente vai fazer isso 6 vezes. Se fosse 1000, a gente colocaria aqui 1000 vezes, beleza? A nossa estrutura é a mesma, para vocês verem que a gente salva muito tempo, entendeu? Tipo, seria impraticável fazer isso aqui com 1000 números, copiando e colando, mesmo copiando e colando, entendeu? Então a gente precisa até 6, fazer 6 vezes. A gente faz essa estrutura aqui e fora do for. Ah, mas e se eu colocar dentro? Se você colocar dentro, ele vai imprimir a cada vez que ele passa aqui. E o exercício não quer isso. Ele quer que a gente imprima depois no final, uma vez só. Beleza? Então, ele quer que a gente imprima 4 valores positivos, a quantidade de valores positivos e a média, né? Então a gente vai imprimir aqui no final. Vamos usar fstring. A gente põe aqui positivos, valores positivos. E aqui print, vamos usar o round. E aqui soma dividido por positivos, que foi como a gente já fez, né? Aqui é 1. Beleza? Então é esse o nosso código de 30 e poucas linhas para 12 linhas, né? E sem muito esforço. Então vamos testar aqui para ver se está certo. Já deu erro aqui, pera aí. Tá, aqui eu coloquei int, mas ele quer float. Ele quer ponto flutuante. Então a gente tem que pôr float. Beleza. 7 menos 5, 6, menos 3.4, 4.6 e 12. Então deu 4 valores positivos e média 7.4. Beleza? Vamos rodar. Vou mandar lá para ver. Escadas. Aqui é uma escada. Beleza, deu certo de primeira. É isso mesmo. Esse é bem tranquilo de fazer. A gente vai fazer alguns bem fáceis. Alguns que a gente faz de uma maneira fácil, mas a gente melhora depois. Usando for e while, né? Mas a gente vai fazer muitos exercícios de repetições, porque isso é muito importante a gente pegar bem esse conceito e alinhar fors também e whiles para a gente fazer lógicas mais complexas, beleza? Então é isso, mais um vídeo no canal e até a próxima. Valeu!